Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando aqui de São Paulo, hoje dia 29 de julho, 28 de julho de 2020, gravando o vídeo de número 190, e a pergunta é: Pedro era analfabeto? Em tese, nem precisaria gastar tempo escrevendo sobre isso ou falando sobre este assunto. Mas muitas vezes há pessoas inadvertidas ou inadvertidamente acabam falando que Pedro era uma pessoa analfabeta. O que não é verdade, é claro. Bem, eu vou ler aqui com a ajuda das lentes. Essa Bíblia aqui, essa versão, tem uma página muito fina, as letras muito pequenas, também página muito fina, é difícil para manuseá-la. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e eu vou ler por uma razão muito simples. Eu vou ler os textos, os versos que eu quero com rapidez, que são 10 minutos, 10, 12. Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus, vejam, a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens a quase 5.000 almas. Aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, entre eles Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aí vem o texto-chave que eu quero. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Tiramos as lentes. Muito bem, haviam estado com Jesus. Eu precisaria de muito mais tempo para a gente falar sobre a história da escrita, o desenvolvimento. É claro que dá para sentir a influência hebraica, do povo hebreu, porque a escrita ela veio no período da escrita, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, a partir dos sumérios que habitaram a Mesopotâmia. Lá na Mesopotâmia estiveram as tribos nômades dos semitas, como também dos hebreus, que deram origem ao povo judeu. Então, posso desconfiar que tem a parte do povo hebreu, dos semitas, dos hebreus, a escrita realmente da Mesopotâmia, ela é escrita cuneiforme. Pois bem, Pedro nasceu na região ali próximo da Galileia. E a Galileia distava de Jerusalém mais ou menos 100 quilômetros. Né? Claro que o preconceito era muito grande. A Galileia, chamada Galileia dos gentios, era lugar de gente humilde, de gente pobre, de pescadores, colônia de pescadores. Também era um lugar muito procurado pelos gregos, que se misturavam ali, o que certamente deu a eles a habilidade ou a capacidade de poder também se expressar no grego e até escrever na língua grega, ou a influência, chamada influência helenista entre eles. Não eram tidos por pessoas de qualquer nobreza, nem pensavam. Essa mesma crítica fizeram também com Jesus, se de Nazaré viria alguma coisa boa, porque a promessa de que Jesus nasceria em Belém, da tribo de Davi. Pois bem,
Isso tudo era o tipo de vida daquele povo humilde. Aos 15 anos de idade, o jovem judeu, hoje chama-se Bar Mitzvah, não sei se naquele tempo também era chamado assim, mas o nome dado, né, o adjetivo, Bar Mitzvah, era exatamente o momento em que o garoto, com 15 anos de idade, perante a sua comunidade e na sinagoga, diante dos chefes da sinagoga, eles liam e interpretavam o texto da Torá. Então percebemos que entre os judeus não havia gente analfabeta. Até porque desde os tempos de Moisés, quando a lei foi dada para o povo hebreu, eles tinham a obrigação de conhecer a lei. A lei devia estar exposta a todos os transeúntes, para quem passasse por ali correndo pudesse ler textos da lei. Então, a lei, ter o conhecimento da lei, era a primeira escola do judeu, ou do hebreu, judeu, o mais moderno nome. E tinham que aprender a ler. Portanto, se houvesse pessoa analfabeta entre os judeus, devia ser alguém com problemas de cabeça, com QI muito baixo, com alguma dificuldade, que não aprendesse a ler, como hoje existem crianças, muitas vezes têm dificuldade de leitura, passam a vida toda tentando aprender alguma coisa. Pois bem, a diferença entre o povo da Galileia e o povo de Jerusalém, ou os nobres de Jerusalém, é que estes estudavam aprofundadamente as Escrituras Sagradas, tinham um profundo conhecimento. Mas quero lembrar que se o Bar Mitzvah era com 15 anos, com 12 anos, Jesus esteve no meio dos doutores, interrogou-os, explicou muitas coisas, deve ter ensinado muitas coisas, deixando-os assim, sabendo que ele era da região de Nazaré, da Galiléia, tudo, ficaram admirados com a sua inteligência, porque a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, né? Então a gente sabe também que muita coisa que nós aprendemos na vida, eu particularmente entendo, eu não me considero uma pessoa culta, mas nem de longe nem de perto. Apenas sou um bisbilhoteiro das culturas, das letras, gosto de examinar, gosto de ler, e assim por diante, mas eu não me considero. Eu acredito que tudo que eu tenho aqui, recebi diretamente do Senhor. Principalmente a habilidade de tratar com a palavra em relação àqueles que comigo convivem. O Evangelho nos proporciona isto, sabe? A humildade, a capacidade. É muito difícil uma pessoa que siga a Cristo de verdade que se exceda em certas verberações. Não há como. Bem, mas Pedro sabia sim ler, claro. Alguns interpretam erroneamente a palavra aqui, como está escrito, sem letras, não era um homem de letras, e também era indouto. O indouto aqui, como ainda hoje falam, não é? Há pessoas que, pelo fato da pessoa não ter feito um curso de teologia, chamam-nos de indouto. O que eu nunca aceitei e nunca aceito que um cristão, que um crente em Jesus, mesmo que seja analfabeta, que seja uma pessoa indouta, porque o Espírito de Deus prepara o coração, prepara a mente para dar o conhecimento necessário para a vida eterna. A pessoa não vai discutir filosofia, não vai discutir qualquer outra ciência, porque isso não importa muito. O que importa, na verdade, em tese, digo isto, é conhecer as coisas de Deus com graça, com sabedoria, para poder se defender dos ataques malignos que vêm através das heresias, dos ensinamentos errados que acontecem muitos por aí, sabe? Heresia em alta escala, em menor escala, em qualquer situação, poder aprender. Então Pedro escreveu as duas cartas, a primeira e a segunda. A primeira dizem, né, que ele contou com o apoio, ele faz mesmo uma referência de alguém que o ajudou a escrever a primeira carta, a segunda foi por ele mesmo, presunção, não é? De qualquer maneira, Pedro podia ser um homem indouto na cabeça dos teóricos, né, dos escritores, dos escribas, dos fariseus de Jerusalém. Mas Pedro era um homem cheio de sabedoria, tanto que, olha o pessoal que estava aqui ouvindo a explicação de Pedro por ter sido um agente da cura daquele homem no templo chamado Formosa, não é? Então veja quem estava perto: Anás,
Caifás, que julgaram Jesus lá atrás, né? Escribas, fariseus, estava todo mundo ali, pronto para ouvir Pedro. E ficaram admirados com o que ele tinha falado, sabendo que ele era um homem sem letras, que não tinha a mesma cultura que eles tinham, o que também é meio de duvidar. Porque o que acontece? Só para a gente concluir esse pensamento. Há pessoas que estudam, por exemplo, filosofia, aprendem uma porção de coisas. Há outro que se dedica a estudar apenas a medicina, apenas a matemática, apenas a física. Mas não significa que aquele que estudou filosofia seja muito mais culto do que o outro. Pode, de maneira pessoal, em razão da dedicação, dos interesses de cada um, da pessoa estudar mais, estudar menos, é uma coisa assim. Mas todos nós temos nosso aprendizado, temos nosso nível cultural de conhecimento universal. Então é importante que a gente entenda isso. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Também o fato aqui de ser cheio do Espírito Santo não é o recebimento do selo da promessa, não. Era revestimento do poder, aquilo que aconteceu lá no cenáculo. Os encheu do Espírito Santo, de poder e de graça, para poder operar as coisas que eram necessárias, mostrando para nós que tudo isto provém de Deus para que a igreja, alavancada pelo poder do Espírito Santo, ela possa concluir a sua meta. E isto é feito por pessoas semi-analfabetas, às vezes até analfabetas. A gente tem conhecimento de muitas pessoas que se converteram porque a empregada doméstica falou de Jesus para eles. Às vezes lia a Bíblia até mal, não tinha muitas letras, mas tinha conhecimento. Deus nos abençoe e que ninguém nunca mais diga que Pedro era analfabeto. Não há judeu analfabeto. Aliás, aquele povo se esmera na busca das ciências, do conhecimento. Acredito que tudo que tem na Europa proveio do conhecimento que Israel levou para a Europa, das ciências. Bem, Deus nos abençoe e nos guarde. Beijo a todos, grande abraço.